Oi, gente. Pois é, tivemos mais uma roda viva, ou seria roda morta, não é? Porque, mais uma vez, boa parte dos jornalistas perderam muito tempo fazendo perguntas que Ciro já tinha respondido no passado, sem muitas vezes lembrar ou recolocar a resposta dele, questionando a resposta e ignorando por boa parte da entrevista, não é, as questões envolvendo o coronavírus, ignorando por boa parte a crise econômica mundial. Por exemplo, eu não me lembro se eles falaram sobre o fato de que os Estados Unidos está injetando muito dinheiro através do Fed na economia mundial por causa da crise, ou seja, questões de macroeconomia ficaram sem ser debatidas, para falar, por exemplo, do que ele falou sobre a Venezuela, falar sobre Tabata Amaral e reforma da Previdência, não é? Especialmente focando no caso da Tabata, e focar em aspectos, enfim, de questões que ele já tinha respondido várias vezes. Mas nós vamos analisar essas e outras questões, as que eu achei mais relevantes. Eu fiz uma listinha e vou analisar aqui nesse vídeo de hoje, não é? Felizmente, assim, para mim, me economizou, que como eles falaram de muita coisa pouco relevante, eu só tive 3 páginas de anotação, quando em Roda Vivas passados, às vezes eu tinha 6 ou 7 páginas de anotações, não é? Aqui, ó, que eu faço as anotações. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, não é? Então eu já falei da questão da perda da oportunidade, então vamos direto para o início da conversa. Vou aqui ligar o ar-condicionado, se ficar barulho eu peço desculpas, mas enfim, está muito quente aqui em Salvador, não é? Eles começaram falando sobre Sobral e sobre o episódio lá da retroescavadeira do irmão dele, né? Ciro lembrou bem que Sobral tem o melhor IDEP do Brasil, tem, enfim, é realmente invejável em vários quesitos de saúde pública, educação, enfim, em termos brasileiros, e isso acontecendo no Nordeste brasileiro, não é? O que deveria envergonhar as pessoas do Sudeste, uma cidade do Nordeste, de um estado relativamente pobre, basicamente destruir, não é, nos indicadores, boa parte das cidades do Nordeste, do Sudeste, não é? E do sul do Brasil. Mas enfim. E eles ficaram tocando também na questão da retroescavadeira. Eu já falei sobre esses assuntos, já disse que o motim que os milicianos estavam fazendo era absurdo, que a forma do Cid reagir não foi a melhor, mas eu entendo o desespero das pessoas lá. Mas enfim, eu já me posicionei, já analisei isso com muita profundidade em vídeos anteriores, né? E não vou dedicar muito tempo. Aí eles foram falar sobre a aliança no passado que Ciro teria tentado com a ACM, quem ele já tinha dito que era mais sujo do que, enfim, o galinheiro lá e tal. Não vou repetir todas as palavras, porque o YouTube vocês sabem como é, né? E que hoje ele é aliado, ele lembrou que ele é aliado do DEM lá no Ceará. Bem, aí Ciro faz uma reflexão sobre a tragédia da política brasileira, né, da política partidária brasileira, que é uma reflexão, me parece, muito adequada, e enfim. E ele é novamente obrigado a lembrar que ele foi do partido PDS por causa da questão das regras da época, coisas que ele já tinha respondido para uma pessoa como eu que acompanho há muito tempo. E se você não gostou da resposta que ele fez lá, você tinha que pegar a resposta dele e questionar de uma forma diferente, não repetir a mesma pergunta que ele já tinha respondido, né? Aí Ciro diz uma coisa que eu concordo parcialmente, mas não concordo inteiramente. E aliás, aqui no canal eu já fiz críticas a Ciro Gomes, como por exemplo, a escolha de vice, Cátia Abreu. Eu discordava. Eu acho que essa ideia de dar equilíbrio, de escolher uma pessoa mais de direita para ser vice, supostamente para dar equilíbrio, a justificativa dele, é a mesma estratégia que Barack Obama fez no passado em escolher o Joe Biden, e agora o mundo pode vir, vai ter que escolher provavelmente entre Trump e Joe Biden nos Estados Unidos. Você vê como essa escolha às vezes tem consequências nefastas, não é, sobre o resto da humanidade, sendo que Joe Biden, no recente debate
mentiu em níveis trumpianos, né? Uma coisa assim horrorosa. Nem fiz vídeo sobre isso, porque eu não estava com humor para isso, né? E aí ele diz que o bolsonarismo seria um resultado do lulopetismo, né? As falhas do governo do PT têm relação com a ascensão do bolsonarismo. Mas eu não acho que o PT seja o único fator. Os erros do PT. Os erros do PT eu colocaria como um dos fatores pesados. Não ter feito reforma tributária quando deveria ter feito, não ter feito reforma política quando deveria ter feito. São fatores que contribuíram. Ter feito alianças que levaram a uma estrutura de corrupção que já existia no Brasil, mas que acabou sendo compactuado por parte do grupo da articulação, né? Que é um grupo dentro do PT, são fatores inquestionavelmente que contribuíram para o bolsonarismo. Mas a realidade brasileira é mais complexa. Nós tivemos uma expansão nos últimos 15 anos das igrejas neopentecostais e um pensamento fundamentalista religioso no Brasil que ajuda a extrema-direita. Nós tivemos também uma expansão nos últimos 10 anos de redes sociais, especialmente no YouTube. Um dos motivos que eu vim para o YouTube foi para tentar participar de uma reação a isso, né? Porque no YouTube nós vemos já há um bom tempo uma força muito grande de teorias da conspiração, de gente ligada ao Olavo de Carvalho e seus seguidores, não é? E tudo isso ajudou o bolsonarismo. Então, o bolsonarismo ele é um fenômeno que é a tempestade perfeita do terrível, não é? Porque uniu muitos elementos muito ruins da nossa sociedade em torno de as viúvas da ditadura, teoria da conspiração da direita, o extremo fundamentalismo religioso de certos grupos, um conservadorismo cultural absolutamente radical. Então você junta tudo isso e deu o bolsonarismo. E sim, os erros do PT fazem parte desse cenário, mas não foi só por causa disso, né? Depois a fala dele, que eu tinha entendido da primeira vez que ele falou, aqui no canal eu já falei sobre isso, a Venezuela tão democrática quanto o Brasil e os Estados Unidos. Isso não era um elogio à Venezuela, era uma crítica ao Brasil e Estados Unidos. Qualquer pessoa minimamente sensível seria capaz de perceber isso. Mas, infelizmente, alguns jornalistas brasileiros mostram, assim, talvez porque eles acreditem assim que o Brasil e os Estados Unidos são países profundamente democráticos, né? Aí é um delírio, né? O Brasil é um país de uma história profundamente autoritária, instituições com profundo patrimonialismo, uso privado da coisa pública no Brasil é corrente até os dias de hoje. É uma sociedade que não é essencialmente democrática, a sociedade brasileira. Ela está vivendo um período de mecanismos democráticos, que é uma coisa muito diferente. E aí falta talvez um pouco de estudo de filosofia política, de história política, de ciência política para essas pessoas. E os Estados Unidos é um país tão ou mais oligárquico, com estruturas partidárias absolutamente engessadas e que ambas correspondem e trabalham para grandes corporações empresariais. O Partido Democrata e o Partido Republicano, todos dois. A diferença é que o Partido Republicano é um partido que tem a união da teoria da conspiração, dos fundamentalistas cristãos, dos libertários de direita, não é? Dos anarcocapitalistas e tal. E o Partido Democrata tem uma ala de centro-direita, liberal, e que defende algumas pautas, que faz a sinalização de virtude em pautas culturais, mas em questão econômica, nas questões econômicas, é um partido absolutamente comprometido com uma agenda de globalização do tipo da internacionalização do capital, levando a políticas de compensatórias ou políticas assistenciais, mas não a mudanças estruturais, nem na direção de um estado de bem-estar social. O Partido Democrata ele não está nem na social-democracia, ele é hostil à social-democracia. E a eleição atual confirma isso que a gente já sabia há muito tempo, né? E que eu já tinha falado aqui em vários vídeos no passado, né? Vamos lá. Depois ele é questionado... aí o Ciro Gomes fala que a democracia do Brasil e dos Estados Unidos é a democracia de Araque, que foi uma forma meio bem-humorada dele dizer mais ou menos a mesma coisa que eu disse aqui. Depois ele lembrou sobre o teto de gastos, que nenhum país tem esse teto de gastos, ainda mais na Constituição. É uma coisa completamente absurda, e, enfim,
e ele foi questionado novamente por uma coisa, supostamente a ideia de revogar o teto na situação atual. Eu acho engraçado quando esses jornalistas falam assim de a gente pode mexer com um pouco do orçamento para lidar com o coronavírus. Aí depois que o coronavírus foi embora, a gente volta com as políticas de austeridade. Quando as políticas de austeridade não estão fazendo o país crescer, as políticas de austeridade estão deprimindo o consumo, não estão resolvendo nada e não são solução. E Paul Krugman, Nobel de Economia, que não é socialista, eu nem classificaria Paul Krugman como social-democrata, ele disse que a política de controle de déficits e políticas de austeridade é algo que economistas hoje, não apenas os vencedores do Nobel, mas economistas em geral já praticamente abandonaram, porque é uma política, essa política de austeridade, que foi provado já que não é a política para resolver e para lidar com problemas de macroeconomia. Isso quem diz não sou eu, é o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, que não é um cara da extrema esquerda. Enfim, é uma coisa assim. E aí o jornalista fala isso como se ele não soubesse, que o Paul Krugman já falou sobre isso, que não soubesse sobre o debate de economia internacional em relação à política de austeridade, em relação à questão de tetos de gasto. Quer dizer, é muito estranho você assistir esse tipo de programa para uma pessoa como eu que acompanha não só a política e a economia no Brasil, que está acompanhando em todo o planeta, que está ouvindo especialistas em outros lugares, porque você escuta dos nossos jornalistas posições e análises que demonstram desconhecimento de ciência política, de filosofia política, demonstram desconhecimento do que os grandes economistas do mundo hoje estão falando, quer dizer, e que estão analisando os dados, quer dizer, é uma coisa assim, é triste, viu? É triste. Depois Ciro fala sobre os 4 motores, eu anotei aqui, consumo das famílias, investimento empresarial, investimento público, e ele não chegou a falar o 4º motor porque ele foi interrompido. E aí eu coloquei na minha anotação, talvez a indústria, e aí eu achei um tweet do Ciro que ele diz o seguinte, no tweet, vou citar. O Brasil precisa ativar 4 motores. Resolver o endividamento das famílias, isso é para ativar o consumo das famílias, né? O colapso do endividamento dos empresários, para ativar o investimento empresarial. Corrigir a conta pública, para poder ativar o investimento público. E, olha só o 4º, parece que eu estava adivinhando, buscar um caminho de investimento na indústria, né? Aí eu tenho que, né, tirar um pouco da modéstia de lado para dizer que eu adivinhei, né? Eu sabia. Né? Mas isso é porque eu acompanho, né? E eu não preciso nem comentar que, enfim, apesar de minhas críticas que eu tenho ao Ciro Gomes, já fiz várias aqui no canal, e nesse aspecto ele está absolutamente correto, né? Vamos seguir. Depois ele toca num assunto que eu acho que é muito importante, da guerra híbrida e do uso das políticas de identidade, as questões do aborto, dos gays, enfim, e afins. E ele deixa muito claro que uma coisa é a posição prática dele, que ele claramente se alinha e ele deixa isso meio que transparecer, ninguém é a favor do aborto, as pessoas podem ser a favor da escolha da mulher e da legalização do aborto para o aborto não ser criminalizado. E ele lembrou que há anos nenhuma mulher responde por processo. Então essa lei do aborto atual, na verdade, é uma lei que apenas serve para prejudicar, e aí eu acrescento, ele não disse isso, para prejudicar as mulheres pobres. Não é? É uma lei que o aborto já é legal no Brasil, para quem tem dinheiro. Então o aborto e a questão do aborto, na verdade, não é nem só uma questão de saúde pública. A questão do aborto é uma questão no Brasil de classe social. Porque para quem tem, o aborto já é legal. E os mecanismos de opressão que não são levados à última instância, mas que acabam dificultando o acesso para os mais pobres, significam, na verdade, morte de mulheres em casas clandestinas para realizar aborto, enfim. Quando a gente deveria estar educando para que as mulheres soubessem das alternativas, as pessoas soubessem de formas de não engravidar, enfim, tivesse acesso a contraceptivos, e caso a mulher decida em última análise que quer, isso daí é uma questão entre ela, o médico e tal, até porque, enfim,
esse é o posicionamento acaba sendo, de certa forma, o posicionamento do Ciro. Agora, o que ele fala que é muito interessante é dizer, olha, isso é usado pela direita como uma forma de se eleger sem ter que falar de economia. E acaba sendo uma estratégia muito interessante para a direita, porque aí você pode fracassar no plano econômico, você pode fracassar nos investimentos sociais, você pode fracassar enquanto projeto de Estado, mas pode parecer homem de família ou mulheres de família e aí se eleger por uma simpatia, por uma suposta adesão a essa instituição. Isso merece vídeos para ser analisado, porque realmente é uma questão muito, muito crítica, porque a esquerda não pode abandonar as causas LGBTQ, não pode abandonar essas causas, mas ao mesmo tempo essas causas não são as causas que devem nos organizar, que não são as causas centrais para a população. Elas têm que ser utilizadas, e aí é uma coisa que eu já falei em vídeos anteriores, como mecanismos de construção da solidariedade entre movimentos sociais oprimidos, para que eles percebam os elementos que eles têm em comum da luta contra a opressão e que eles possam se organizar e contribuir nesse sentido, sem apagar a causa específica, mas sem tentar subordinar questões estruturais do país à causa específica. Esse diálogo e essa construção é uma das grandes tarefas da esquerda nos próximos anos, né? Tem um determinado momento que Ciro pede desculpas pelo excesso a uma das jornalistas, mostrando que eu achei até que foi bom ele ter feito isso, embora a hostilidade viesse muito mais da bancada e ele estivesse respondendo a essa hostilidade, uma hostilidade passivo-agressiva, que a pessoa às vezes é hostil com as palavras sem ser hostil com a forma, e Ciro sempre reage emocionalmente, né? Ele tem as emoções muito à flor da pele, ele em alguns momentos exagerou e aí ele pediu desculpas, né? Embora tenha esse fator, né? Depois tem um longo período que eles passam falando da questão do câmbio, né? E que ele teria dito no passado que o câmbio tá acima de R$4 não era necessariamente uma coisa ruim. E aí eles lembram isso e agora o câmbio passou de R$5, seria uma coisa ruim ou não. E aí ele, muito inteligentemente, ele lembra que o que ele estava falando ali era um câmbio um pouco mais elevado dentro de um contexto em que você fez uma reforma tributária, dentro de um contexto que você tem um projeto de desenvolvimento do país. Dentro desse contexto, você oscilar com um câmbio um pouco acima de R$4, não em R$5, seria algo que seria tolerável e teria o seu lado positivo dentro desse contexto. Quando você está fora desse contexto, num contexto de depressão de consumo, e você não está industrializando, você está desindustrializando, e você vai ter provavelmente a volta da inflação, uma inflação maior, justamente com o encarecimento dos produtos por causa do fato de que muitos são baseados no dólar, inclusive a energia pode aumentar, inclusive ele fez a previsão que a inflação vai voltar e a energia vai subir, e Ciro tem um índice de acerto nessas previsões muito alto, então isso me preocupou bastante, né? Ele faz uma análise correta, né? E o pessoal novamente ignora as respostas dele, não é? Depois eles lembram aquela acusação de Carlos Lupe ter sido funcionário fantasma. Eu acho curioso, né? Ele lembra que não é crime naquilo dali, só que ele deixa escapar que isso poderia ser mudado. Ou seja, não é que Ciro estaria concordando com aquela prática, mas ela é completamente diferente da prática de você ter funcionários fantasmas em gabinete que estão enriquecendo, que estão dando o dinheiro que estão recebendo para a pessoa sem dar o expediente, né? E, enfim, ele era funcionário do partido, não do Estado, né? No Carlos Lupe, enquanto esses outros eram funcionários do Estado. Ele não faz essa distinção com clareza, mas pelo que eu pude aprender foi isso, né? Mas ele deixou escapar que não significa que aquele comportamento necessariamente seja moral, embora não seja ilegal. Ele não deixa isso claro, eu desprendi quando ele diz assim, isso poderia ser alterado e tal, agora vai ser pago via fundo partidário e tal, né? Depois eles tocam de novo na questão da reforma da Previdência, que eu já tratei tantas vezes aqui de Tabata Amaral e tal. Olha, o que ele diz é simplesmente a realidade. O projeto do Mauro Benevides Filho é completamente diferente do que foi apresentado
pelo Guedes e remendado lá pelo Maia, e está gravado que ninguém questionou na época que eles estavam afirmando qual era o tipo de projeto que eles defendiam, que eles rejeitavam, o do Maia. Essa reforma da Previdência acabou com a aposentadoria dos mais pobres, e Tabata Amaral votou conforme o seu partido clandestino, que é o Renova BR. E ele repetiu isso e, enfim, eu já analisei o Renova BR aqui, já expliquei em muitos detalhes como o Renova BR e outros partidos, outros grupos desse tipo são financiados sem limites, muitas vezes por empresários, né? E alguns, se eu não me engano, eu acredito é um desses, ou é o Renova, recebem dinheiro de empresas. Não me lembro qual dos dois é o que recebe. Acho que é o Renova. Mas um deles, eu já fiz vídeo isso aqui no canal, detalho isso muito no vídeo, com fontes e tudo. Tá tudo lá, né? É só procurar por Renova BR. E aí teve um dos jornalistas, eu não lembro o nome, talvez de raiva, que disse assim, eles estão tentando melhorar a política. Eu quase, enfim, eu não sei se eu rio, se eu começo a chorar, se eu entro em desespero. Melhorar a política? Eles estão tentando roubar, transformar a nossa política ainda mais oligárquica, sob ainda mais o controle de grandes empresários. Melhorar a política? Estão querendo acabar com a política. Acabar com qualquer possibilidade da política ter conexão com a população e aumentar o poder real da oligarquia desse país. A pessoa dizer um negócio desse é uma coisa assim que assusta, porque mostra das duas uma, ou não sabe nada da realidade desses movimentos, que na verdade são partidos clandestinos criados por empresários para poder exercer sua influência. Tanto é que você olha para os votos da maioria, quase a totalidade das pessoas que foram colocadas no Congresso por essas organizações, todos eles na pauta econômica votam a cartilha. É um ou outro que vota fora da cartilha e todos os outros cartilha liberal. Cartilha liberal, imposta pelos financiadores, que selecionaram as pessoas que iriam fazer o que eles queriam, e queriam fazer, alguns deles, sinalização de virtude em questões culturais, enquanto impõem uma agenda econômica antitrabalhador, antipovo. E esse povo dizer que querem melhorar a política, isso é afronta. Isso é... Entendeu? Eu fico até tendo que me controlar, porque se eu dissesse tudo que eu penso sobre dizer uma coisa dessa, esse vídeo seria desmonetizado, esse povo ia querer até me processar. Isso é um absurdo. Enfim. Aí depois, sobre o PT, o Ciro fala que não é todo o PT que ele está criticando. Tem o Eduardo Suplicy, Tarso Genro, ele fala outros nomes, não vou lembrar de todo mundo, mas ele fala dos vários nomes do PT que ele respeita, que são pessoas honestas, o próprio Camilo Santana, governador lá do Ceará, nomes elogiáveis e tal, mas ele estava criticando a burocracia do alto PT. Essa distinção que o Ciro fez aqui, ele deveria fazer mais vezes, ele deveria insistir nisso. Porque às vezes quando ele critica o PT, muitas das pessoas da militância, pessoas às vezes até que não tem nenhum poder, acham que o partido que elas lutaram, que elas acreditam, que está sendo vilipendiado pelo Ciro Gomes. E aí elas ficam com raiva do Ciro. E até com uma certa dose de justiça, quando ele fala do PT de forma indiscriminada. Eu aqui no canal já fiz várias críticas ao PT. Mas as minhas críticas são a políticas específicas, a maioria delas desenvolvidas por um setor dentro do PT. O PT é um partido enorme, que tem muita gente boa, como ele mesmo lembrou. E que tem correntes que defendem coisas que historicamente são importantes para a classe trabalhadora. Não é um partido que a gente vai desprezar. Agora, você não vai ignorar os erros, você não vai ignorar as falhas. Assim como eu aqui no canal, não vou deixar de criticar tudo que o Ciro Gomes e o PDT fizer, que eu achei errado. E quando eles tentaram a aproximação com o DEM, eu achei errado. Critiquei aqui no canal. E agora eu vou elogiar. A coligação que eles estão pensando entre PV, PSB, Rede e PDT, embora o PV e a Rede não sejam exatamente partidos tão de esquerda assim aqui no Brasil, internacionalmente o PV é um partido bem de esquerda. Mas no Brasil o PV não é, pelo menos não é o DEM. Ou seja, são partidos que você tem um pouco mais de diálogo.
né? O Eduardo Jorge, do PV, é uma liderança maravilhosa. Eu gosto muito do Eduardo Jorge. Tem muitas coisas boas. Tem equívocos no Eduardo Jorge? Claro que tem. Realizou equívoco ao apoiar Aécio? Claro que realizou. Eu critiquei na época. Ele não tem nada a ver com Aécio, né? Por favor. A história dele, ele não merecia ter colocado isso na biografia. É triste ele ter feito isso. Mas isso apaga todo o resto que Eduardo Jorge fez? Não. Eu não vou fazer isso com as pessoas. Eu vou criticar pelos erros. O PSB. Tem um monte de gente do PSB que eu tenho problemas. Mas tem muita gente boa também. E o PSB já é um partido mais dividido, que hoje está sendo controlado por um ala um pouco mais à esquerda. Então essa aliança, se for confirmada, PV, PSB, Rede e PDT, é uma aliança mais agradável. E quando ele falou do DEM no Ceará, eu até entendo que em um estado ou outro você possa ter essa aliança. Porque vai que o DEM do Ceará não tem as características do DEM nacional. Mas o DEM nacional não é um partido. E aí eu reforço o que eu disse já em outros vídeos. Não é um partido que é nosso aliado em reforma tributária. Não é um partido que é aliado da gente em auditoria cidadã da dívida. E se não é nosso aliado nas questões mais importantes, não é aliado. E é ponto final. E a gente tem que ter essa clareza. Assim como quando o PT faz alianças com a turma do mal, né? Seu Eunício de Oliveira e suas outras figuras aí medonhas, e não são poucas as alianças que o PT fez com gente de uma turma bem medonha, eu vou sempre criticar. Sempre criticar. Porque a questão é coerência. Não é? Enfim. Mas foi absolutamente lamentável a atuação dos jornalistas em mais um Roda Viva ou Seria Morta. Não é? Tiveram algumas boas perguntas, mas foram a minoria, viu, gente? A minoria. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração.